Eu acho que a tipografia, ela age, ela atua de uma forma praticamente inconsciente. É óbvio que 99% das pessoas, e isso é totalmente natural, não tem a menor noção do que seja uma fonte tipográfica, de que alguém desenhou aquela fonte, alguém desenhou numa certa época que não poderia ser outra coisa senão aquilo. A qualidade do texto vai se refletir também na qualidade da tipografia. Bom, o design gráfico tem de articular principalmente 3 elementos, que são cores, imagens e letras. Design de tipos é a vertente do design visual, ou do design gráfico, que se ocupa com a articulação visual da linguagem verbal. Transformar a linguagem verbal, que é oral, em alguma coisa visível e que seja legível em algum grau e que seja também, que tenha alguma personalidade também. Eu acho que ela é a base, vamos dizer assim, do trabalho do designer gráfico. Você vai trabalhar com camadas de leitura, né? Sinalizar o que você lê antes, o que você lê depois, o que é mais importante, o que é menos importante, aquele pontinho que você quer ressaltar. Você pega um texto e transforma num livro, que é uma coisa para você ler, para todo mundo ler. Você ajuda você a entender o que o cara quer dizer através de um toque sutil. Eu acho que é um trabalho especialmente interessante, o trabalho tipográfico. Eu acho que o interesse pela tipografia cresceu radicalmente nos últimos anos. E eu acho que isso transparece muito na qualidade das publicações brasileiras hoje, assim. Tanto uma tipografia, ela pode ser um pouco comparada a um tom de voz, né? Então, uma tipografia muito pesada talvez fale mais alto do que uma tipografia mais leve. Ela tanto pode... ela também dá um indício de época. Às vezes você faz uma decisão da tipografia por uma adequação à época que foi escrito aquele livro. Então, porque a produção tipográfica tem muito marcado modas, né? Ondas de tendências estéticas. Agora elas têm ciclos de 1, 2 anos e no Renascimento elas tinham ciclos de 100 anos, mas esses ciclos são reconhecíveis. A tipografia ela tem uma tendência a ser mais tradicional na sua forma, porque você quer ler o que foi escrito há 200 anos atrás, entende? Então a tipografia ela conserva, ao mesmo tempo que ela avança, tem o zeitgeist, o espírito do tempo. Você olha, isso aqui, poxa, isso aqui é anos 30, isso aqui é anos 60, isso aqui... Você tem esses tipos de display que são grudados na ideia do tempo, mas você tem tipos hoje que foram criados no barroco francês, tá certo? O Garamond, por exemplo. Você tem tipos que foram criados em 1900. Você mesmo, o tipo sem serifa, quer dizer, que todo mundo acha que é muito, muito atual, ele foi criado no século XIX. Alguma coisa a respeito do grau de leitura que se espera daquele documento ou daquela letra, na verdade, ela sempre deve ser uma preocupação por parte do designer, né? Eu posso querer ter muita expressividade, por exemplo, num documento, e essa expressividade ela vai na contramão da legibilidade, porque se eu tenho muita expressão, eu posso às vezes usar essa expressão em prejuízo de uma maior legibilidade ou de um melhor aproveitamento daquele suporte ou daquele papel. Lógico, aí tem todas essas coisas, a forma da letra, o espaço entre as letras, a posição dessas letras em relação a imagens ou ao próprio formato. Tudo isso vai influenciar na facilidade com que esse documento pode ser lido e numa certa atmosfera que esse documento pode criar, enfim, outras sensações ou outras informações que podem estar contidas nos desenhos das letras, por exemplo, ou na maneira como elas são utilizadas naquele contexto. E, ao mesmo tempo, os tipos que são fantasia, eles tentam fazer com que você olhe para aquilo e você lembre
da novela, que você lembra, né, daquilo que foi o espírito da época mesmo. São duas correntes que se complementam, né? Uma que conserva e outra que brinca com a forma, né? Eu vejo que existem alguns princípios tipográficos que eles são premissas básicas para um trabalho tipográfico. A questão do desenho, da anatomia do tipo, desenho da letra, uma preocupação de um estilo empregado nessa letra que você vai desenvolver, os caminhos da legibilidade, da leiturabilidade, que são aspectos importantes quando você está lidando desse assunto da tipografia. Muitas das vezes a legibilidade é quando a gente trata especificamente do desenho da letra. Né? O desenho da letra ele pode ser mais aberto, ele pode ser mais fechado, ele pode causar maior legibilidade, dependendo do tamanho da letra que você emprega em determinados suportes, tanto digitais quanto impresso. A leiturabilidade é quando você tem uma preocupação em uma mancha de texto ser mais ou menos agradável na sua leitura. Né? É quando você tem uma facilidade maior para assimilar uma quantidade de texto maior, quando você lê, não necessariamente pelo caractere, e sim por uma mancha de texto, por um bloco de informações ali. Você conseguir fazer a leitura ser mais rápida, mais fluida, conseguir fazer com que essa leitura transmita com mais facilidade aquilo que você quer comunicar. Tem outros aspectos também fundamentais da tipografia, que é a parte da hierarquia, né? Por exemplo, você vai fazer um livro, um catálogo, uma revista, existem categorias, né? Então você tem categorias de destaque. E o designer ele tem que navegar nessas categorias de destaque, que é o que a gente chama de hierarquia. Então você vai dar um determinado peso para o título, depois você tem uma categoria abaixo que são os subtítulos, os olhos, que vão ter o peso 2. Depois você tem legendas, né, que seriam peso 3, e depois você tem o texto. Isso porque qualquer pessoa, quando vai pegar alguma coisa para ler, repara, você não pega uma publicação, abre ela e começa imediatamente a ler. Isso nunca acontece, né? O que acontece? Você abre, lê o título, depois você lê o subtítulo e fala, isso me interessa. Depois você dá uma folhada, olha as imagens, olha o jeitão geral da publicação e olha algumas legendas. Aí sim vem a decisão de você de fato entrar na leitura. Né? Então essa questão da hierarquia, ela trabalha com essa ideia de você dar uma leitura rápida, né, para quem está operando, né, manuseando a publicação, e chamá-lo de uma certa maneira, envolvê-lo para que ele passe a ler aquele conteúdo. Né? Isso é uma coisa muito importante hoje em dia. Os aspectos relacionados à cultura brasileira, e cultura brasileira, o recorte específico dentro da área do design vernacular, do design que é mais regional dentro dos nossos 4 cantos do país, quer dizer, a regionalidade do Nordeste, as questões metropolitanas aqui das grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Isso empregado ao trabalho de tipografia é uma coisa que nos destaca, assim, que nos traz um diferencial ou um alinhamento com também os grandes nomes da tipografia que tem mais tradição, na Alemanha, Europa, Estados Unidos. As letras podem ser muitas coisas, podem ser coisas estranhíssimas, né? A gente está pensando em letras do alfabeto latino, são essas coisas que a gente conhece, então tem olho, tem ascendente, descendente, mas se você pensar num alfabeto ou num sistema de escrita maia, por exemplo, são cabeças, dedos, desenhos, florzinhas, não sei. São outras coisas que servem, né, para significar alguma coisa. Então eu diria que na tipografia, nesse sentido muito amplo, que incluiria os sistemas de escrita, uma letra é alguma coisa que tem um significado compartilhado. Então uma certa comunidade de pessoas atribui a um certo desenho um valor sonoro ou então um valor de conceito, né? Esse desenho passa a significar alguma coisa para aquela comunidade. Uma segunda qualidade também das letras, nesse sentido muito amplo, se eu tenho mais de um elemento, tenho mais de uma letra, tem que haver diferenças importantes entre essas duas ou mais, entre 2 ou mais elementos, para que eu possa dizer se quando eu estou vendo um ou quando eu estou vendo outro, porque eles têm significados diferentes. E aí, a partir do momento que eu tenho uma comunidade que se apropria dessas formas e consegue entender, né, quais são os limites,
quando que uma forma começa a ser a outra, por exemplo, né? E como é que eu consigo manter um certo grau de diferenciação entre elas. Aí a gente entra talvez num âmbito um pouco mais sofisticado, onde você tem espaço para experimentação, onde algum desenhista de letras pode decidir alterar alguma coisa, né? Ou subverter alguma daquelas regras, mantendo mesmo assim algum grau de leitura, né? A não ser que eu queira abrir mão da possibilidade de leitura e usar aquelas formas como forma simplesmente. Eu posso pegar uma letra só porque eu acho, né, uma forma bonita, ampliar ela muito e apreciar essa letra como se ela fosse uma imagem, mais do que uma letra no sentido de alguma coisa que tenha um significado dentro de um sistema de escrita ou de um sistema de linguagem verbal. Muitas das vezes, uma tipografia que eu emprego para um jornal, por exemplo, ele não vai funcionar no campo de revista, né? Ou, da mesma maneira, uma tipografia que eu emprego em revista também pode não ser muito adequada no campo de livro. Né? Tudo depende muito da necessidade. Essa necessidade envolve aspectos técnicos, também, como o tipo de papel, formato da publicação, periodicidade da publicação. Então, se é uma semanal, eu posso levar em consideração. Se é uma mensal, muito provavelmente eu vou ter textos mais longos para trabalhar. E aí a tipografia empregada é uma tipografia que vai ter que ter uma leitura melhor em corpos pequenos, em tamanho de letras menores. Tipografias que eu posso empregar para o uso de capas de revista, capas de livro, chamadas principais, manchetes de jornais. E aí eu posso enveredar para outras áreas da informação, né? Quando eu começo a entrar nos meios digitais, que aí eu entro em TV, quando eu entro em documentários, quando eu entro na área de mobile, né? De celular, na área de digital, web, enfim. Quando eu começo a entrar nessas plataformas, cada projeto vai depender uma utilização tipográfica diferente. Então, o primeiro passo, depois que você define aspectos gerais, quando você entra na tipografia, você tem que pensar no grid. O grid e tipografia fazem parte da mesma estrutura, né? Você tem que trabalhar o tamanho da fonte em relação a essa largura da coluna, né? Aquilo que a gente chama de afinar uma tipografia é uma parte longa, que você vai equilibrando, vai vendo se as fontes estão harmônicas entre si, vai equilibrando o tamanho da letra, tamanho das colunas, margens, entrelinhas, são super importantes, né? Se a margem de cima é maior que a margem de baixo, como essa, por exemplo, que não é o usual, porque a estrutura clássica de um livro, a mancha de texto, ela tem uma margem ligeiramente maior embaixo e menor em cima. E o fólio normalmente é embaixo, né? Então esse é um livro que nega um pouco o padrão clássico do livro. Porque a escolha da tipografia, por exemplo, é uma tipografia leve ou uma tipografia pesada? Tem tipografias que são mais escuras, que tem mais tinta na letra, tem mais corpo. Então elas fazem uma mancha mais escura. E às vezes é interessante você usar uma tipografia pesada, mais densa, que vai dar uma mancha mais escura e colocar a margem de baixo pequena. Você vai dar uma ideia de peso para aquele conteúdo. Você pode escolher uma tipografia super leve e compensar essa leveza fazendo a mancha mais baixa, ou você pode exacerbar essa leveza fazendo uma mancha alta. Então é uma série de elementos. Então, não, mas eu preciso do livro um pouquinho mais largo, aí eu mexo no formato, volto para dentro. Então, assim como a capa, você faz a capa, volta para o miolo, você faz o formato, volta para a estrutura. Aí eu defini uma estrutura. Mas então nesse formato a linha ficou um pouco longa, então vou usar um espaço entre as linhas um pouquinho maior para você não perder a linha. E a entrelinha, ela é um módulo básico da divisão da página. Então, o espaço entre as linhas é o módulo mínimo desse grid, que é esse quadriculado, digamos, que está subjacente ao texto. Às vezes, um formato me leva a uma linha mais longa, que me leva à necessidade de aumentar o entrelinha. Então, é uma orquestração, né, desses elementos. Por outro lado, se a letra é muito
pequena e ela tem que ser legível quando ela é muito pequena, ela tem que abrir mão de uma série de elegâncias ou de variações. Por exemplo, se eu quero uma letra para ser lida numa legenda ou né, numa embalagem, numa instrução, por exemplo, que está num corpo muito pequeno, eu vou ter que abrir mão de serifas, talvez, ou de variação de espessura. E se eu ampliar muito essa letra que foi concebida para ser usada pequeno, ela provavelmente vai parecer meio desengonçada, meio estranha, meio grandona, assim. Ela vai parecer esquisita, grande. Sei lá, pega a Verdana e põe ela muito grande. Ela é estranha. A Verdana é boa para ser usada pequena, para ser lida, né, na tela. Ela é super legível e bacana, mas muito grande, ela fica meio desengonçada. Então, por causa disso, geralmente se usa mais de uma fonte, né? Eu não sou o tipo de designer que penso que a tipografia tem que ser uma caricatura do que vai se criar. Né? Eu procuro, assim, por exemplo, eu busquei uma fonte não exatamente lúdica, mas ela tinha uma coisa assim um pouco construtiva, né? O fato dela ser stencil, formada por pedacinhos, eu achei que dialogava com essa ideia de guia. Já o texto, eu procurei uma fonte confortável, de máxima legibilidade. Eu já vi muitos trabalhos assim, ligados à Amazônia, que a pessoa pega uma fonte toda torta e põe porque você está falando com um pessoal que mora na floresta, então tem a árvore que é mais orgânica. Eu já acho que é muito importante a questão da legibilidade, né? E aí tem algumas especificidades. Trabalha, nesse caso, com o corpo, né? Uma fonte num tamanho maior, confortável. Então, se você vai fazer o Decameron, você vai, em princípio, vai escolher uma fonte humanista. Mas você pode também, eventualmente, achar que o interessante daquela edição é fazer uma atualização radical daquilo. Eu estou trabalhando agora, por exemplo, num projeto do Novelas Exemplares do Cervantes. Quando eu comecei a fazer esse projeto, eu comecei a pesquisar as tipografias espanholas da época do Cervantes. Esse projeto tem a Vânia Mignoni, que é uma artista contemporânea, fazendo as ilustrações. E a Vânia tem um estilo que tem uma presença de preto, que tem um traço preto muito acentuado. E isso me levou a escolher uma tipografia super contemporânea e super pesada. O Cervantes é um exemplo em que eu comecei assim e acabei indo para um lado totalmente diferente. O Decameron, ele tem uma tipografia humanista, não é uma tipografia da época, mas é uma tipografia cujo espírito, cuja base estética é uma referência à época. Assim que eu recebo um texto, me vem sempre em mente alguma tipografia, alguma letra. Talvez o ponto de partida seja um pouco por aí. Eu começo escrevendo o título, até no papel mesmo, eu escrevo. Como é que esse título funciona, o espaço que ele ocupa. Geralmente vem uma tipografia quase que obrigatória. E a imagem é algo que vem depois. A imagem, eu costumo dizer que é uma coisa que a gente pirateia de fora. E a tipografia, não, a tipografia é própria do nosso métier, da nossa profissão. É algo que nos é inerente. A imagem é de fora. Esse projeto da Programadora Brasil é um projeto de cinema brasileiro, né? Então, dentro do universo imagético que eu criei, eu tentei associar um pouco com como é o mundo do cinema. Ambientes escuros, luz, fragmentação, né? Então, assim, eu escolhi um universo tipográfico para os títulos que ele segue um pouco essa estrutura retangular do frame cinematográfico, né? Enfim, esse universo da Programadora Brasil, ele segue um pouco, né, essa linguagem visual que é inspirada na película, na projeção do cinema. Isso aqui é um festival de jazz que o Sesc Pompeia promove, já está na 3ª edição, chama Jazz na Fábrica, fazendo uma referência à fábrica do Pompeia, da Lina, né?
a arquitetura. E aqui é engraçado, só com tipografia, como a gente consegue, enfim, passar, transmitir ou codificar a ideia do jazz, né, do improviso, do movimento, do ritmo. Quer dizer, aqui com essas partes todas tem a programação aqui no meio, isso era o folder da programação, que quando desdobrado virava um cartaz. E aqui é uma tipografia da época áurea do jazz, dos anos 30, uma letra que tem então essa atmosfera de novo, por isso que é legal imaginar, né, como é sutil. É claro que a grande maioria das pessoas não vai falar, não, essa é uma letra que tem uma referência lá da época de ouro do jazz, do Art Deco e etc. Não, mas ela tem essa temperatura. E a própria ideia de variação, de improviso, né, quer dizer, você tem a palavra picada, então você tem, de certa forma, uma inclusão do observador para ler isso, né? Você não dá de cara, você olha para isso, a primeira sensação, se a gente não soubesse do que é esse cartaz, é um certo estranhamento, quer dizer, bom, o que é isso? Como eu leio isso? E aí você começa a achar umas âncoras, né? Bom, jazz, na fábrica, e você começa a ver que isso se repete, né? Então você tem ali um tema que vai sofrendo variação, né? Que é um pouco, acho que a estrutura, enfim, basal ali do free jazz, né? Quando eu fiz essa capa do livro da Batalha do Havaí, por exemplo, eu usei uma fonte que é típica daquele momento, do final do século XIX, que tem uma coisa extremamente dura, áspera, guerreira, mas que ao mesmo tempo evoca uma época, carrega uma época com si, e ao mesmo tempo ela tem um caráter, assim, da dureza da guerra, da dureza da batalha, e eu acho que a fonte Memphis que eu usei consegue carregar tudo isso, entendeu? Um outro elemento super importante para a decisão da tipografia é o rendimento da fonte, porque se você em um livro curto não faz diferença, mas num Guerra e Paz, por exemplo, se você escolher uma fonte que não tenha um rendimento bom, o livro pode ter 300 páginas a mais. Engraçado que às vezes tem gente que não é da área, assim, que fala, eu acho que devia ser corpo 10. Corpo 10 significa que aquela fonte ela é grafada com 10 pontos de altura. Tem fontes em corpo 10 que são formigas e tem fontes em corpo 10 que estão gritando no seu ouvido. Então as fontes variam muito em rendimento. Mas você pode perfeitamente desenhar uma fonte para um projeto, né? Foi o que a gente fez, por exemplo, o dicionário Wise. Eu não desenhei pessoalmente, mas eu chamei um grande profissional para desenhar uma fonte específica para o dicionário, que tinha problemas específicos que tinham que ser resolvidos, de legibilidade, você tinha que usar um corpo muito pequeno, então o olho da letra, que é, por exemplo, o O, né, é o olho da letra. Tudo que você tem acima e abaixo são ascendentes e descendentes. Essas ascendentes e descendentes são as perninhas das letras, tem que ocupar pouco espaço, então elas têm que ser pequenas para você poder acumular mais linhas, conseguir botar mais textos em menos espaço, enfim. E naquele caso a gente sentiu a necessidade de criar uma fonte para resolver esse problema da melhor forma possível. Bom, a estrutura básica, por mais que a gente procurasse soluções mais brilhantes, eram 3 colunas, era a melhor forma de você utilizar o espaço e tornar a leitura ainda agradável, quer dizer, o cuidado de não criar uma linha excessivamente longa para você poder chegar na linha subsequente com alguma facilidade, que é uma preocupação que a gente deve ter com qualquer texto, né? Primeiro, chegar à conclusão, que às vezes pode ser objeto de controvérsia, de que tinha que ser uma fonte serifada. Durante muito tempo isso foi uma questão que foi levantada. Modernistas achavam que não, que a fonte moderna tinha que ser sem serifa, né? Mas existem comprovações absolutamente indiscutíveis de que a serifa facilita a leitura. Por criar uma massa diferenciada de uma letra para outra, ela facilita a identificação daquela letra em relação à linha. Quando você tem uma fonte sem serifa, a linha tende a ser toda igual, tem um aspecto uniforme, você não diferencia tanto as letras. Além da questão da memória afetiva do desenho da letra, né? Que vem lá atrás de uma escrita manual, que naturalmente você tem linhas finas e linhas grossas, porque você escreve dessa forma. A ascendente do D, por exemplo, é muito curta, como todas as ascendentes e descendentes são muito curtas, o B, o D, a letra P, a letra F. Foi feita uma família absolutamente completa.
Inclusive, volta e meia, a gente tinha problemas que tinham que ser resolvidos quase que na hora, quando a gente enfrentava definições em grego, definições em cirílico. Então você tinha que criar fontes específicas para várias acentuações em outras línguas que tinham que ser criadas para caso a caso, né? Isso teve que ser resolvido pelo Capeto, que foi o designer tipográfico que a gente chamou, Rodolfo Capeto, e que teve que resolver inúmeros problemas. E a gente aproveitou aqui para fazer uma pequena história da tipografia, que eu acho que é interessante, a evolução da tipografia para cada letra, né? Aqui é uma pequena linha do tempo que a gente criou, mas eu acho que é sempre interessante você tentar dizer para as pessoas, olha, aquilo que vocês acham que sempre existiu, na verdade tem uma história. A tipografia tem uma história, a letra tem uma história. E eu acho que isso sempre é interessante. Durante muito tempo, o design gráfico, a principal atividade do design gráfico era configurar e produzir impressos, né? Mas hoje em dia, e a partir do advento dos computadores e dos computadores pessoais, ficou muito claro que o design gráfico não é só isso, né? E a origem mesmo do termo grafar ou do gráfico tem a ver com registro, não necessariamente um registro impresso, mas um registro numa pedra, uma gravação, uma pintura, né? Qualquer coisa que fique marcada, ela é alguma coisa gráfica, então ela interessa. Eu entendo que faz parte do universo do design gráfico. Os primeiros tipos mesmo, quem fez foi o Gutenberg. Gutenberg era alemão, então ele usou os tipos góticos. Quando os caras vieram lá da Alemanha para a Itália, os italianos não gostavam, achavam aquilo pesado e tudo mais. E aí, aos poucos, chega o primeiro cara que fala, é o Nicolas Janson, que era um francês que veio lá para a Itália. O que ele faz? Ele cria a forma da qual derivam todos os tipos que nós conhecemos, os tipos romanos que nós usamos, que é o seguinte: a caixa alta é baseada em inscrições debaixo de uma coluna de Trajano, no Fórum Romano, e a caixa baixa na escrita dos humanistas da época, que eram os sábios da época. Então ele junta essas duas coisas e aí faz o que é o tipo romano. É um trabalho de design. A serifa ela é um acabamento das hastes. Acontece que tem a seguinte hipótese, que as pessoas, antes de fazerem aquelas inscrições, eles faziam o seguinte: ele primeiro vinha com um pincel de ponta chata, dava um primeiro traço, subia, descia do outro lado e cortava. Então, quando o sujeito ia esculpir, ele dependia disso para ficar a coisa bem feita. Devia ser dificílimo, porque os caras esculpiam aquilo ao contrário, enfim, em aço, para fazer o punção era todo complicado de fazer, e aquela serifa devia ser um elemento complicador. Mas ela só vai desaparecer mesmo na Revolução Industrial, que aí eles começam a usar isso como tipo secundário, né, em várias coisas, e depois, quando tem o Bauhaus, vai ter aquela grande ideia de que precisa tirar tudo quanto é ornamento, eles tiram as serifas também. Sem serifa existia antes, mas aí é que ele começa a usar em texto. Começa a ser admissível você ter um texto corrido, né, com um tipo sem serifa. Antes disso ele era, sabe o que é? Pingado assim, sobretudo quando tinha um texto importante, aí vinha sem serifa ali para dizendo o endereço, sabe? Um dos antídotos à ditadura de uma tecnologia é justamente você ampliar o seu rol com as quais você lida. Eu defendo muito, no momento de formação, ou seja, na graduação, na universidade, para quem quer ser designer, a prática de outras linguagens além da digital. Então, uma das disciplinas que eu ministro é produção gráfica com tipos de chumbo, que a gente tem o privilégio de ter lá na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Então, a experiência é produzir linguagem através de uma outra tecnologia e perceber o quanto
você consegue fazer com tipos de chumbo inventados por Gutenberg coisas que você não faz na tecnologia digital, né? Então, tá atento para o quanto os equipamentos digitais são definidores da linguagem que a gente produz, a meu ver, é uma questão de suma importância. Tenho feito um trabalho com o Almanac Lambert, que é um almanac que tinha aqui no Rio. Era o Google do século XIX, tinha tudo. Você quer saber em que ano nasceu o príncipe, não sei das quantas, estava lá. A partir de 1860 e pouco por aí, não sei te dizer a data exata, ele começa a ter uma seção chamada notabilidades. Ou seja, você fazia um anúncio. Os primeiros anúncios eram só texto e tinha um título. E aos poucos isso vai se complexando, tá certo? Então começa a botar dois textos em destaques. Aí como é que você vai fazer o destaque disso? Era com tipográfico. Aos poucos você vai criando uma série de questões que vão ser essa da leitura, de você dirigir o leitor para ler coisas que importam mais e as que importam menos. Isso numa época em que não existia ainda a família tipográfica, né? Não tinha ainda o tipo que fosse mais pesado, o negrito ou bold, e o light lá para trás, né? Não existia ainda as superfamílias que tem hoje em dia, que você tem tanto tipo com serifa quanto sem serifa, todos na mesma proporção para você usar em jornais, né? Então você tem uma mudança da quantidade de texto e ao mesmo tempo uma série de recursos para chamar a atenção para menores textos, mais concisos, mas com tipos que chamassem a sua atenção e as palavras fossem mais enfáticas, tá certo? Então isso na área do anúncio que vai acontecendo nas outras áreas também. A Helvética, a Universe, enfim, ou essa ideia, né, de uma letra super legível, eu nem sei se elas são as mais legíveis, mas essa ideia de criar uma letra que seja a mais legível, a mais aplicável no maior número de lugares, a mais neutra, no sentido que eu consigo olhar através dela e não parar nela e ficar reparando nessas formas estranhas que ela pode ter, é uma ideia muito antiga, na verdade, essa ideia. E ela se contrapõe com essa ideia da expressão. Eu fiz uma pesquisa sobre fundidoras de tipo, que eram onde se fabricavam os tipos brasileiras, e todas as matrizes eram importadas, né? Só começa a mudar isso um pouco nos anos 30, por aí. No entanto, hoje em dia, se você bater na porta de vários designers jovens, tem muitos que têm feito seus tipos. Os tipos latinos, não sei o que, você vai ver a quantidade de gente que está trabalhando com isso. No Brasil, entende? E o mercado internacional, inclusive. Em meados assim, do final da década de 80, quando os computadores começaram a chegar dentro desse meio do editorial, a tipografia começou a tomar um novo corpo, né? Ela tinha um trabalho bastante artesanal, um trabalho muito minucioso, e ele continuou, porém, com o advento da tecnologia. E com isso também começou a criar também formação de grandes type designers, né, que hoje a gente chama, que são esses profissionais, muitos deles com formação em design, alguns não necessariamente, mas a maioria deles sim, que acabam especializando as ações e o trabalho deles para a área de type, né, para a área de tipografia. Criou-se uma série de empresas especializadas só em tipografia, que eu acho que isso é uma coisa muito importante. No Brasil nós tivemos vários casos, no Nordeste brasileiro, em São Paulo, Rio de Janeiro, e no mundo também tem grandes nomes que trabalham especificamente com tipografia. Esse trabalho tipográfico, ao meu ver, ele começou a criar um destaque e se transformar numa grande vertente da área do design gráfico, assim, principalmente. Bom, é uma coisa engraçada, porque todo mundo escreve, não é? Aprende a escrever, mas a gente pensa pouco a respeito da forma como a gente escreve ou das maneiras como a gente poderia escrever. Então, quando eu começo a falar sobre letras com os meus alunos, um primeiro exercício é olhar para a própria letra, né? E ver o que ela tem de peculiar,
que ela tem de expressivo, né? E o que ela tem de interessante. Preciso de uma letra nova para quê? Se já existem tantas, eu não posso pegar uma que já existe? Usar a letra da minha mãe, que era tão bonita? Talvez seja porque eu queira marcar alguma diferença, eu quero dizer, né, alguma coisa a mais. Então, por um lado, eu tenho, né, essa pressão, essa vontade de criar alguma coisa mais expressiva, que tem um espírito, uma personalidade própria, e por outro eu tenho que conhecer as estruturas possíveis também. Tem uma pesquisa interessante foi feita com 100 escritórios de design, e aí descobriram que existem 20 fontes que são as mais usadas por esses 100 escritórios, né? Então isso, assim, mostra que a questão da tipografia é isso. Você ter uma grande fonte de grande legibilidade não é tarefa fácil. Eu acho muito difícil que alguém comece a desenhar já uma fonte de texto e que seja realmente alguma coisa nova, porque a tendência é, como você falou, que ela se pareça com alguma coisa que eu já vi antes, porque ela tem que se parecer com alguma coisa que eu já vi antes, mas ela não pode ser igual, porque se ela for igual, não tem por que eu estar desenhando de novo a mesma coisa. Né? Então, para conseguir criar uma fonte de texto que tenha alguma personalidade, você tem que ter, necessariamente, o designer tem que ter algum conhecimento a respeito de fontes de texto. Né? Não que ele tenha que ter feito um curso específico, mas ele tem que ter olhado muito para letras e muito para essas peculiaridades da letra. Então, por exemplo, as formas das serifas, como que elas poderiam ser, como é que a proporção entre largura e altura, né, ou coisas do tipo, você deveria poder ter segurança de estar gerando alguma coisa original e coerente, mesmo sem ter que copiar alguma outra coisa, porque não se trata tanto de copiar, por um lado, um desenho que já está pronto, mas de entender alguma coisa que é comum a muitos desenhos que já foram prontos. Tem uma fonte que se chama Nova, por exemplo, que ela foi feita, é uma fonte para texto, então ela tem, é uma fonte com serifas, ela tem uma série de características que fazem com que ela seja apropriada para textos. Não me preocupei com um texto específico, eu pensei nela a partir dessa questão da serifa, de ter serifas mais pontiagudas, mais marcadas. Uma das primeiras aplicações da letra foi num catálogo, num catálogo de obras de arte de uma amiga minha. E uma das obras tinha 111 cópias, se não me engano. Ela falava de 111. E o número 1, ele parecia muito com uma letra I. Então ele dava uma leitura estranha. Eu percebi isso na hora e alterei o desenho. Então estou usando isso como um exemplo de como o designer de tipos, às vezes, olhando só para as letras uma por uma, não consegue perceber problemas ou questões que podem aparecer quando a gente usa elas em algum contexto e aí elas podem adquirir outros significados. E a família Seljuka é uma família de tipos, mas com 4 variações, mas que não são variações comuns como bold, itálico ou bold itálico. Ela é uma fonte para títulos, né? Então ela não é uma fonte para texto. E eu criei ela inspirada pelos desenhos de um letrista popular de Recife, que se chamava Seljuka, por isso a homenagem a ele no título. Ele pintava letras obsessivamente. Quando eu conheci ele, ele morava nos fundos de uma loja, de uma sapataria no centro do Recife. E essa loja era toda coberta por placas com os mais diferentes dizeres, desde vende-se tênis. Ele pintava muito para bares também, porque ele gostava muito de beber, então ele pintava não vendo fiado. Eu achei esses estilos engraçados e dignos de serem transformados numa fonte digital. Tem uma tipografia que chama Brasileiro, é uma tipografia baseada em placas de rua e que ele conseguiu fazer uma transformação disso para um sistema tipográfico muito competente. Então, quando a gente fala desse design vernacular, dessa associação, é buscar nessas raízes populares, muitas das vezes, uma tradução para essa tecnologia, para esses aspectos que são importantes no campo da tipografia. Tem um trabalho muito bacana de
pictogramas de caminhão, sabe? Eles pegaram desenhos específicos de caminhões e transformou isso numa família tipográfica muito interessante, né? Que tem ali uma regionalidade muito aparente. Essa é uma das primeiras que eu fiz, na verdade, ela se chama CryptoComics. Ela é uma fonte experimental, então ela é uma fonte que eu criei para desenhar quadrinhos. E aí sempre me pareceu curioso, por exemplo, você tem os caracteres e os characters, em inglês são personagens também, né? Então a ideia é um pouco essa, as vogais são personagens, são figuras, são cabecinhas de personagens, são 5 personagens, as consoantes são frases que esses personagens podem dizer e outros sinais são parte do cenário, são objetos. E os espaços são os quadros que fecham os quadrinhos. A ideia seria essa, que digitando qualquer coisa aleatoriamente, você terminaria com alguma história em quadrinhos aleatória também, a partir dessas combinações. Está começando aqui, alguém está inventando uma fonte em algum lugar no mundo. Isso é um universo completamente infinito. E você não tem como dizer assim, eu conheço todas as fontes, não existe. Tem uma forma de trabalhar que busca um certo ecletismo tipográfico, tá? Mas tem pessoas que fazem trabalhos excelentes com um universo muito mais restrito. Eu comecei trabalhando, inclusive, nessa editora Franco Maria Ricci na Itália, em que você só podia usar uma fonte, que era Bodoni. Só que naquela época, naquele momento, você usar Bodoni era uma coisa quase transgressora. É uma fonte que foi criada no finalzinho do século XVIII, começo do século XIX. Talvez seja a primeira fonte moderna da história. E é uma fonte que você certamente vai usar daqui a um século, daqui a 2 séculos. Tem fontes que são eternas, que são provavelmente eternas, tá? A Futura é uma delas, a Helvética é forte candidata a sê-la, embora seja muito recente na história da tipografia, mas é forte candidata a sê-la. A gente tem um universo de imagens tipográficas que é meio que rígido na nossa cabeça, mas o universo real da disponibilidade é praticamente infinita. Acho que a situação mudou muito nesses últimos 20 anos e hoje em dia a gente tem designers criando fontes com essa qualidade técnica, inclusive, né? Ou outras coisas assim, porque o design é mais criativo, vamos dizer, ou mais experimental, isso a gente sempre teve, eu acho, desde o começo, né? Os designers de fontes têm motivações, eles têm intenções com o desenho de fonte e ao escolher uma fonte a gente lida com isso, né? Com as intenções de um tipógrafo, você tenta achar um tipógrafo que tenha feito fontes cujas intenções dele casem com as suas, né? Tem todo um conhecimento compartilhado desse universo da tipografia. Por outro lado, eu acho que essa visão mais experimental, por exemplo, ela um pouco se perdeu, né? Então, ao valorizar essa abordagem mais funcional ou mais séria, então as fontes estão funcionando melhor, ao mesmo tempo aqueles experimentos meio, né, surpreendentes, né, que faziam você pensar a respeito das técnicas ou da tecnologia ou de por que usar letras, isso eu não vejo mais
tanto hoje em dia, mas acho que é só uma fase. Passando essa fase mais funcional, a gente teria de novo uma fase de experimentação, quando está todo mundo tranquilo com a tecnologia, ela está acessível e eu consigo manipular essas coisas com mais facilidade, eu consigo de novo pensar além dos limites e eventualmente além dos limites da legibilidade. Eu já trabalhei com autores, escritores, que não tinham a menor noção do que fosse uma tipografia, do que fosse uma letra, do que fosse uma mancha. Tinha um autor um dia que não sabia o que era uma folha de rosto. E, no entanto, ele era um grande escritor, né? Então, tudo isso atua de forma absolutamente inconsciente. Mas está lá, com certeza. Eu acho que você sente, você folheando um livro, você sente que aquele livro foi feito com mais ou menos carinho, com mais ou menos dedicação, com mais ou menos qualidade. O público certamente sente isso, certamente, e sente cada vez mais. A tipografia tem muito do aspecto invisível do design. Todo mundo que lê um livro não para pensar que alguém desenhou aquela letra para ele poder ler, né? Mas, ao mesmo tempo, se não tivesse ninguém que pensasse aquela letra, a gente estaria, sei lá, lendo a Bíblia de Gutenberg, né? Aquela letra gótica super condensada, fechada e tal. O aprimoramento tecnológico, de linguagem, de visualização, em alguns campos, fazem com que a gente absorva design sem perceber. E eu acho isso super legal, As pessoas terem contato, não necessariamente consciente, com um design que vai facilitar a vida dela. Ela não sabe muito bem o que é aquilo, né? Não necessariamente ela tem a expertise, ela tem a formação para entender isso, mas ela absorve. O design sempre tem essa relação que às vezes é muito sutil, assim. Você tem um bom trabalho, a pessoa usa, gosta, não sabe necessariamente por quê, mas por trás tem uma inteligência do designer ali. Porque no design de tipos para texto, se o design for muito bom, a pessoa não vai ler, não vai perceber aquele design, ela vai perceber o texto através do design de tipos. Ela não vai olhar para o desenho da letra e falar, nossa, que serifa maravilhosa. Ela vai ler aquilo tão rápido que não vai nem perceber que a serifa estava ali. Então é um pouco essas duas forças, né, no design de tipos. O designer de tipos, ele quer ser reconhecido por ter feito um bom trabalho, né? Só que se ele fizer um trabalho excelente no design para fontes de texto, ninguém vai perceber. E essa vai ser o maior reconhecimento que ele vai ter, ninguém percebeu. O grande projeto do design, o projeto inicial de todo o designer, é na verdade aquilo que a gente chama de identidade visual, que é uma coisa onde você conjuga imagem e texto é tipografia, tá certo? Então, você transforma às vezes o texto em imagem, outras vezes ele fica conversando mais caladinho com... Quando ele faz isso, você faz um logotipo. Quando ele não faz isso, você faz uma coisa institucional, né? Uma tipografia institucional. Então, conhecer tipografia, se não for aplicada, não tem muito sentido, tá certo? Você tem de aprender aplicando. Eu acredito que você conhecer teoricamente, que é, por exemplo, o que eu ensino, só tem sentido se você conseguir aplicar bem. E aplicar bem, vem uma opção de outras coisas nesse aplicar bem, né? Não é só aquilo que a gente ensina, a experiência da pessoa, a sensibilidade para conhecer o que o outro precisa. Design é sempre a serviço de dois patrões. Um é o seu patrão que lhe paga e outro é o patrão inefável, que é o grande público ao qual você se dirige. Hoje, nós temos muitos type designers brasileiros reconhecidos mundialmente, palestrantes internacionais. Existem muitos eventos aqui no Brasil direcionados para a tipografia. Eventos, talvez citando alguns mais conhecidos, assim, o Dia Tipo é um evento muito interessante, o Tipocracia é um outro evento muito bacana. Um outro evento que é muito legal é um evento que chama ATP,
Isso demonstra a qualidade e o poder do trabalho da tipografia no Brasil, assim, o quão relevante está se tornando nos tempos atuais, né, do trabalho gráfico. Eu acho que a tipografia é o cerne da questão, é o miolo da questão. Se isso não estiver bem resolvido no projeto, nada vai estar bem resolvido. Eu acredito que o conhecimento tipográfico é o único dos conhecimentos de base do design que nós não temos nas outras matérias, nem com os arquitetos, nem com os artistas. Eu acho que esse é um dos segredos do nosso saber profissional, entende? E a prática ajuda muito, né? O sujeito está fazendo isso há 20 anos, chega uma hora que ele entende o assunto. Ou então ele usa Helvética.